É sempre boa para alguns, né, Mari? Mas não exatamente para toda a população, né? As pautas que eu trago. Hoje, por exemplo, prejuízo de 4 bilhões e 900 milhões de reais ao Fundo Garantidor de Crédito, que é um prejuízo das instituições financeiras como um todo, logo é um prejuízo dos clientes destas instituições como um todo. Prejuízo que vem com a liquidação deste banco, Banco Pleno, que em algum momento pertenceu ao conglomerado do Master e que agora está sendo liquidado pelo Banco Central por um motivo parecido, né, Mari? Na prática, por não ter mais lastro, não ter mais condições de dar garantias de que iria cumprir com todas as suas obrigações. Ele foi vendido pelo Master para um ex-sócio do Daniel Vorcaro no semestre passado, né? Um pouquinho antes do Master ser liquidado pelo Banco Central. Foi desmembrado, né? Talvez seja até uma estratégia em razão dos últimos balanços do Master já mostrarem uma decadência, né, das condições do banco de seguir como um grande conglomerado de financeiro, e aí ele começou a vender, né, partes do banco. O fato é que o destino é muito parecido. A boa notícia, assim, para quem eventualmente teria dinheiro depositado tanto no Master quanto no Banco Pleno, é que com o desmembramento até R$250 mil por CPF estão cobertos pelo Fundo Garantidor de Crédito, né? Que é esse fundo alimentado por instituições privadas, instituições financeiras, bancos públicos também participam para dar um lastro, uma espécie de seguro às operações de crédito. Ju, e a gente tem dito, só um parênteses Mari, aqui, acho que é importante só a gente ressaltar que não é dinheiro público, né, o que vem do Fundo Garantidor de Crédito, né, é um dinheiro dessas instituições financeiras que fazem um fundo, são obrigadas a fazer, inclusive por lei, né, para poder garantir eventuais problemas com os usuários, os investidores desses bancos, é isso, né? Justamente. A gente tem dito que é um dinheiro praticamente de todos, porque os clientes dos bancos, no momento que contratam crédito, fazem qualquer operação, eles pagam lá, nós pagamos uma taxinha pequena que é direcionada para este fundo, né? Essa taxa, agora os bancos estão discutindo, inclusive, já fizeram algumas reuniões para analisar como eles vão recompor o fundo, porque é de longe a maior saída, né, de recursos deste fundo para cobrir a quebra de um banco, né? Eu li há algum tempo que na época do Bamerindos, lá quase 20 anos atrás, era o maior registro, né, de saída de dinheiro do FGC para cobrir a liquidação, a quebra de um banco. Agora mais de 50 bilhões de reais é a conta, né? Pode passar aí tranquilamente 55 bilhões agora com a inclusão do Banco Pleno. Então, de alguma forma, o custo de crédito vai ser mais alto, né? A população, os clientes acabarão pagando de alguma forma esse prejuízo aí criado por Banco Master, por Banco Pleno, por Will Bank, que também há um tempo atrás foi liquidado e que tinham alguma ligação todas com a empresa de Daniel Vorcaro. E é importante dizer que é Will Bank, não é Nubank. Tem ouvinte que manda mensagem que confunde, não entende. É Will Bank, não tem nada a ver com o roxinho com o Nubank, é outro banco. A gente confundindo, não, é importante. As pessoas confundem um pouco. Ju, e eu preciso te perguntar se já tem alguma sinalização da Polícia Federal de abertura de investigação, ou eu sei que o Ministério Público já andou pedindo sobre essas festas que o Daniel Vorcaro, que era o presidente do Banco Master, andou promovendo na Bahia, festas que iam pessoas dos 3 poderes, segundo reportagens publicadas, e que podem ser alvo de investigação, né, Matheus? O que tu sabe a respeito disso? Pois é, por enquanto tem um pedido do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, né, que foi o responsável por fazer esse pedido de incluir, né, em um processo de investigação as tão faladas festas que o banqueiro Daniel Vorcaro promovia em Trancoso, na Bahia. Algumas reportagens jornalísticas começaram a trazer prints de conversas, né, entre intermediários de um aluguel de casa em Trancoso, que falam, né, sobre uma festa promovida por Daniel Vorcaro, com garotas de programa, enfim, excedendo todas as regras da casa, e tem esse pedido ainda sem um desfecho, ainda sem uma decisão sobre investigar especificamente a questão das festas. Essa situação envolvendo Daniel Vorcaro e as relações amplas que ele tinha com o poder em Brasília, né,
ajudam a explicar por que o ministro Dias Toffoli, quando o relator do inquérito lá no Supremo, tinha tanta preocupação com vazamentos, né? A Polícia Federal, de fato, ela até agora vazou parte do conteúdo das investigações, inclusive trechos que citam Dias Toffoli e a relação dele ao vender parte de um resort no Paraná para o grupo comandado por Daniel Forcaro. E houve uma preocupação lá no início de Dias Toffoli de que não houvesse vazamentos. Agora, a relatoria mudou de mão no Supremo por tudo aquilo que a gente contou aqui na semana passada. André Mendonça é o novo ministro relator. E a gente ainda não sabe, Mari e PG, se estas festas entrarão, né, no escopo da investigação. Tendo em vista que mensagens já estão sendo vazadas, que algumas informações estão surgindo, é bem possível, né, que a Polícia Federal ou que outros órgãos vão atrás para tentar identificar até que ponto estas festas eram um meio de Daniel Forcaro se aproximar de outras autoridades, né? Até segunda ordem não haveria problema nenhum em um político, até mesmo um ministro do Supremo, ir a uma festa. Agora, se a festa é patrocinada por um banqueiro, se há um interesse em protegê-lo, né? Aí as coisas começam a mudar de figura. É a mesma coisa a questão do resort. A gente falou aqui, né, Mari e PG? Um ministro do Supremo, ele pode ser sócio de um resort. A lei permite que ele seja, né? Tanto a lei orgânica da magistratura como a Constituição, que é um pouco mais vaga sobre isso, mas enfim, permite. Ele só não pode ser administrador. O que não dá é para um ministro ser dono, vender parte desse resort para um banco que logo ali depois é liquidado por, na prática, indícios fortíssimos de fraude, e o ministro que vendeu assumir, né, o inquérito e tentar proteger o investigado. E este que era o problema envolvendo o Dias Toffoli, claro. Tanto é que ele abriu mão da relatoria. Tá certo. Matheus Chu com as informações, as últimas informações de Brasília até o momento, porque daqui a pouco surge mais alguma, né, Chu? Obrigada, boa tarde aí, Chu. Até amanhã ou a qualquer momento, né, Maria? Essa é a ordem. Valeu. Só para fechar o cálculo, né? Então, quando o Banco Master foi liquidado pelo Banco Central, foram 40 bilhões e 600 milhões de reais que foram acionados do Fundo Geral de Crédito, tá? Do Fundo Garantidor de Crédito. FGC. Aí teve a liquidação do Will Bank, que faz parte desse grupo, mais 6 bilhões e 300 milhões de reais. Estamos em quanto já? E agora vem o Banco Pleno, hoje também liquidado por não ter condições de pagar, de garantir os investimentos, que é de mais 4 bilhões e 900 milhões de reais. Isso tudo dá, como eu disse no começo do programa, 51 bilhões e 800 milhões de reais. Tudo isso saindo do Fundo Garantidor de Crédito. Nunca tanto dinheiro foi retirado de uma só vez, ou em tão pouco tempo, desse fundo que foi criado justamente para isso, para garantir que os investidores não fiquem 100% lesados, mas tem um teto, né, PG? São investimentos que vão até 250 mil reais. Se uma pessoa eventualmente investiu mais, ela não tem condições de ser ressarcida integralmente. Entendi, até 250 mil, mais que isso, bailou.